Boa noite, fraternos irmãos. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos a esta casa de fraternidade e amizade. Sintam-se acolhidos. Antes de começarmos, gostaríamos de dar alguns recados. A casa está precisando de doação de roupas masculinas, femininas para o lanche fraterno, ração para animais, kit de higiene. Quem puder ajudar, agradecemos. Lembramos que quem for passar na magnetização é necessário retirar a senha e tomar o passe antes. Também pedimos que desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso, evitando interferências no ambiente. Agora vamos fechando os nossos olhos e nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade, através da oração que nosso Mestre e amigo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje é com a nossa querida Sônia. Seja bem-vinda, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram. Que bom estar aqui novamente. Eu sempre falo isso, é muito bom mesmo. Hoje nós vamos conversar de um capítulo lindo. Eu tinha falado na minha chamada, né? E é lindo esse capítulo. Vou abrir aqui porque eu não trouxe o livro, mas eu trouxe aqui no celular, que não está abrindo. Abriu. É o capítulo 105 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nem todos. Eu vou ler epígrafe, tá? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Esse é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Esse capítulo do Caminho da Vida é muito, muito bacana. Refere-se à passagem bíblica do Monte Tabor, onde Jesus tem o evento da transfiguração. Então eu fui pesquisar também, né, sobre esse evento. Jesus convida Tiago, João Evangelista, eles eram irmãos, filhos de Zebedeu, e Pedro, para ir com ele no monte orar, né? E eles iam presenciar o evento da transfiguração de Jesus. E por que esse capítulo chama Nem Todos? Porque Jesus tinha vários discípulos. Por que ele chamou só os 3? Por quê? Porque ele gostava mais dos 3? Jesus não tem isso, né? Porque ele sabia que esses 3 discípulos estavam mais preparados para presenciarem esse evento, né? Eles, bom, aí Jesus subiu no monte, começou a rezar, e aí se deu a transfiguração. Diz que está no Evangelho, nessa passagem, no Evangelho de Lucas, o rosto dele começou a brilhar como o sol, as vestes dele ficaram brancas, assim que nem a luz, e Moisés de um lado, apareceu Moisés de um lado e Elias do outro. E eles conversaram. Agora imagina a cara de Pedro, né? Pedro, Tiago, assim, olhando isso. Era a prova, né? Que não existia aqueles espíritos, Moisés, que era a lei, quantos anos antes de Jesus, Elias, que veio depois de Moisés, profeta, e Jesus para cumprir essa lei, que Jesus enviou Moisés antes, enviou depois Elias, que previa a vinda do Messias e que ele era o Messias, né? Agora imagina os 3 vendo um evento mediúnico, né? Um evento mediúnico, não foi dado nomes, rótulos, mas um evento mediúnico. Imagina a cara deles. Diz que Pedro não queria nem sair de lá. Queria montar uma tenda para cada um e ficar lá, ficou assim, abobado. E aí eles conversaram inclusive sobre sabia que Jesus ia passar pela morte, enfim.
E aí depois acabou, eles sumiram, ficou só Jesus, voltou ao normal, e Jesus ordenou que não tocasse nesse assunto, que não era para contar para ninguém naquele momento, que ia ser dado o momento deles conversarem e falarem sobre isso e descrever esse evento. Então aqui a pergunta, novamente, por que Jesus só chamou os 3? O mesmo acontece conosco. Esse capítulo faz uma relação, sabe aquele capítulo do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos? É a mesma coisa. A história também da porta estreita, a porta larga, a porta estreita, né? Então, assim, eles não eram melhores que os outros, mas eles estavam mais preparados que os outros para absorver aquele evento, compreenderem aquele evento e depois poderem passar para frente aquilo. Então, isso a gente trazendo para nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nem todos nós estamos preparados para muitas coisas, né? Então, por exemplo, a gente começa a frequentar uma casa religiosa. Eu quero... que legal! Quais são os trabalhos que tem nessa casa? Tem um trabalho de passe, tem um trabalho de palestra, tem um trabalho de reiki, tem um trabalho de mediúnico, né? Tem um trabalho de... enfim, N trabalhos. Para nós participarmos de algum desses trabalhos, a gente precisa se preparar, não é isso? E isso na nossa vida profissional também. Eu estou falando aqui na casa religiosa, mas na nossa vida profissional também. Eu não posso sair daqui agora e ir para um hospital e falar: oi, tudo bem? Eu sou a Sônia, vou ser médica agora, vou entrar, vou fazer uma cirurgia. Não, né? A gente tem que estudar, né? Qualquer carreira que a gente escolha, porque hoje em dia está um pouco banalizado, sabe? A internet é um advento maravilhoso. Quem fala que não, que preferia antes, eu não preferia antes, eu acho maravilhoso. Né? O progresso é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas tende a banalizar, porque a gente pega aqui e olha no Google, né? Agora com inteligência artificial, olha no Gemini, olha em tudo, e a gente acha que a gente sabe tudo. E é tudo muito superficial. As coisas ficam muito superficiais, não é assim que a banda toca, né? E o nosso progresso, a nossa evolução, ele se dá, não é assim também, a gente lê um pouquinho e, nossa, tô frequentando a casa espírita agora, eu e Jesus, vamos lá, né? Não é assim. A gente tem degraus, e a gente nem consegue, né? Então, quando a gente começa... Então, voltando aqui na seara espírita, tem os cursos pra gente fazer, né? Então, que é o espiritismo, básico 1, básico 2, estou dando um nome, né? Porque tem uma série de cursos, curso de mediunidade, aprendiz do Evangelho 1, aprendiz do Evangelho 2, se vai fazer um curso de palestrante, enfim, tem todos os cursos para nos prepararmos, e toda uma bibliografia, tem todo um estudo e aquela interiorização também daquilo e tentar colocar em prática, né, gente? Que é isso que a gente faz, né? A gente estuda para a gente interiorizar e tentar colocar em prática. É fácil? É nessa encarnação que a gente vai conseguir? Jamais. Jamais. Nessa encarnação, independente da nossa idade biológica, quantos anos nós temos? Cada espírito? Milhares de anos. Então, todos os vícios que a gente tem milhares de anos. E todas as virtudes conquistadas foram conquistadas aos poucos. Agora a gente tem que tentar conquistar mais virtudes, cada vez mais. Mas é tudo aos poucos. E às vezes a gente também, nessa superficialidade, a gente começa a frequentar um lugar, ou ler 2, 3 livros, ou ler no Google alguma coisa, a gente já fica puritana, sabe? Eu sou espírita, não pode isso, preconceituoso, como se a gente só acertasse, como se a gente fosse dando dura nos outros, que você não fez isso, como se a gente já fosse perfeito. E está muito longe de ser. A gente cai, levanta, tem dia que a gente consegue. Às vezes a gente se propõe a um monte de coisas, a gente se depara com as mesmas situações, porque a gente convive com as mesmas pessoas, a gente comete às vezes os mesmos enganos, a gente tende até a desistir, né? A gente fala, não consigo. Não, a gente não pode estagnar, a gente não pode desistir, mas isso não quer dizer que a gente vai pular etapas. A gente não consegue pular etapas, certo? E esse nem todos vêm disso. Vem dessa preparação, dessa interiorização, desse estudo, né? Tudo é muito preparado. Até a vinda de Jesus, quanto tempo demorou o planeta para receber Jesus? Quantos emissários ele mandou antes? Mandou Moisés, depois de quantos anos mandou Elias, depois Buda,
em cada lugar, depois Sócrates e outros, né? Preparando o terreno para depois ele vir. Porque ele sabia que se ele viesse em outra época, na época de Moisés, por exemplo, não ia adiantar nada. E a codificação do Espiritismo? Quanto tempo faz? Quando que Kardec codificou o Espiritismo? Daria para ser antes? Agora, terminou a revelação com Kardec? É Kardec, acabou. Kardec falou assim, ó, é isso aqui, acabou? Não. Ele falou pra gente continuar estudando, continuar aprendendo, que a gente tinha que renascer, né? Morrer, renascer, sempre aprendendo, que outras coisas iam vir. Porque a gente precisa estar preparado. Nesse momento, nós estamos preparados porque nós já sabemos do que está sendo revelado. Mas tem muita coisa ainda por vir. Muita coisa. A mesma coisa a gente falando de mediunidade. Se a gente, nesse caso, nem todos, se a gente pensou se todos nós tivéssemos a mediunidade de Chico, ia dar ruim, né? Ia dar ruim. Chico foi um missionário. Ele só trabalhou para isso. Ele só usou a mediunidade para o bem, para o amor. Ele nunca angariou R$1 de mais de 420 livros que ele publicou, né? Para ele. A gente faria isso? De verdade. R$1 assim, só para as despesinhas do ônibus. Despesinha básica, né? Nada. Ele ganhava presentes. Dizem que ele ganhava presentes. Ele nunca aceitou nenhum presente. Vivia modestamente, de acordo com o trabalho dele, com a atividade profissional dele. Foi 94 anos ele viveu, né? Não sei. Só de dedicação, de amor, só. Então é um missionário. Então ele vive uma mediunidade nesse nível, porque ele estava preparado. Agora, nem todos estavam preparados para aquilo. Né? A pessoa tem que ter uma compreensão, porque a primeira coisa que vem com uma mediunidade dessa, o que é? A vaidade, o ego e com o Instagram ainda. Oi? Colocar, né, a mediunidade, né? Imagina. Ele só usava a publicação ou aparecer para elucidar, para ilustrar, para acalmar, só para o bem. Mas é um espírito muito evoluído, que também é enviado por Jesus, os emissários de Jesus, ele e outros para isso, né? Mas é um entre quantos? É o caminho da porta estreita, a porta larga. Mas também não é pra gente desanimar, não é pra gente assim, eu não consigo, também não sou Chico, também a minha mediunidade. A gente trabalha. Todos nós somos médiuns, cada um num nível, certo? E no nível que nos cabe, a gente tem que tentar evoluir, estudar e utilizar ela para o bem. Se a gente veio com qualquer tipo de mediunidade, a gente tem que trabalhá-la e usá-la para o bem. É isso. Ponto. Mas eu não tenho psicofonia, né? Não consigo trabalhar em psicografia. Nem eu. Também não. Então vamos trabalhar em outra coisa. Vamos trabalhar de outra maneira. Não importa, né, o modo. É sempre pegando uma vertente para a gente trabalhar, para a gente atuar no bem. E essa coisa do progresso, essa coisa da evolução que a gente tem que ter em mente, é para um dia a gente não falar nem todos. Um dia for assim, todos. Porque esse é o objetivo. Jesus conta com a gente para isso, né? Um dia todos nós vamos conseguir, todos nós. Eu não acredito, às vezes eu leio assim algumas coisas, quando tirar todo o mal da gente, porque a gente tem o mal. Eu não acredito que a gente tenha mal. Eu acredito que a gente se engana. Quando a gente está aprendendo, a gente faz alguma coisa errada, né? Em qualquer coisa que você começa a aprender, por exemplo, pode ser uma arte, pode ser cozinhar. Às vezes você erra a medida, não é? Então você não está fazendo mal, que você quer fazer um mal para alguém, mas você está aprendendo. E às vezes você toma como certo alguma coisa até você perceber que o resultado daquilo não está te fazendo bem. É empírico, né? Você percebe que não está fazendo bem, você muda. A vida é assim. Então, quanto mais a gente perceber que aquelas atitudes que a gente está tomando não estão dando certo, não estão caminhando, porque o resultado é na hora, a gente
E com isso, as nossas virtudes vão aflorando. E são muitas ainda que a gente tem que aflorar, que potencializar, mas a gente tem muitas virtudes já conquistadas. Muitas coisas bacanas e muitas coisas boas. E hoje a gente vai fazer rapidinho um exercício. Quando a gente fala de virtudes, a gente fala de caridade, a gente fala da gente deixar de ser egoísta, porque a gente é egoísta às vezes, não é? Em alguns momentos, sim, e muito ainda. A gente, às vezes nós somos orgulhosos, somos. Às vezes nós somos vaidosos, às vezes nós somos impacientes, não somos? Intolerantes. Às vezes nós perdemos a serenidade, não perdemos? Qualquer coisa a gente se desespera, não é? Então, são coisas que a gente... Agora, acho que uma das principais virtudes é o perdão. Vocês concordam? O perdão não é uma coisa libertadora? O perdão não é assim... Parece que a gente tira um peso da gente quando a gente passa a olhar uma pessoa de uma maneira diferente. E como agora, estamos próximo do Natal, eu sempre falo isso, né? Mas agora a gente está mesmo, né? Hoje é dia 21, 2 meses, né? Para o Natal. Na última vez que eu vim aqui, a gente já estava comentando da gente preparar o presente para o aniversariante. Quem é o aniversariante do Natal? Jesus. Nós temos que preparar o nosso presentinho. E aí a gente estava falando que era para a gente fazer alguma coisa para nós, para o próximo, que reverbera no todo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo com a ti mesmo. Hoje a gente vai fazer já um exercício que é para isso. A gente vai preparar para Jesus o exercício do perdão. É um exercício que a gente vai fazer todos os dias, até o Natal. 3 minutos, 4, vai. Vamos pensar em uma pessoa que ultimamente vem sempre na nossa mente que, sei lá, que deu ruim. Uma pessoa que a gente tem a mágoa. Ultimamente. Ou uma pessoa que realmente a gente tenha uma mágoa profunda de muito tempo atrás. Uma mãe, um pai, um avô, um irmão, um ex-cônjuge, um amigo, um vizinho, um ex-sócio, enfim, são tantas pessoas que, né? Mas é uma pessoa, tá? A gente vai fazer exercício com uma. Se vocês tiverem uma lista enorme, a gente precisa pôr amor no coração, né? Se a gente tiver uma lista enorme, aí faz um dia para cada um, tá bom? Calmamente. Ou outra opção é a gente fazer o auto-perdão. Porque é muito importante a gente se perdoar. Porque a gente não se perdoa. Eu não sei vocês não se cobram muito? Sim. É devastador, né? Eu sei porque eu também. Eu fico assim fazendo listas, sabe? Louca. Né? E fico, não consegui, em tudo. Até no trabalho. E a gente fica... E esquece de ver as coisas boas que a gente faz. A gente faz muita coisa bacana. Nós somos muito bacanas. Nós somos muito mais do que a gente pensa. Quando a gente fala que a gente é muito mais do que a gente pensa, a gente já falou sobre isso, não é que a gente é mais que alguém. A gente não é mais que alguém. Nós somos filhos de Deus, nós somos divinos. Jesus falou, vocês deuses, né? Então nós temos isso dentro de nós, nós somos muito mais do que a gente pensa, mas não é que a gente é mais que o outro, nós somos iguais, irmãos, e muito mais do que a nossa ilusão, do que a gente pensa, sabe? Então a gente tem que acreditar nisso, nesse potencial, nessa nossa bondade, tudo de bom que a gente tem. Mas às vezes a gente não se perdoa. Então a gente pode fazer esse exercício, cada um escolhe ou uma pessoa ou a si mesmo. Beleza? Então tá, então vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos e vamos primeiro sentir esse ambiente maravilhoso que nós estamos. Esse ambiente repleto de fluidos amorosos, de fluidos de cura, de fluidos... o plano espiritual, ele chega aqui muito, muito antes de nós estarmos aqui. Eles vêm aqui para nos atender, eles vêm aqui para nos receber e eles vêm aqui para nos enviar muito, 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 muito amor. Então, vamos nos sentir amparados, abraçados, permeados por toda essa energia maravilhosa, essa energia positiva do bem, essa energia
do amor. E agora, sentindo, expandindo a nossa aura, nosso perispírito, relaxando nosso corpo físico, nós vamos pensar nessa pessoa ou em nós mesmos. E essa pessoa ou nós mesmos, nós vamos vê-la criança, bem criança, assim como se tivesse uns 2, 3 aninhos. E é uma criança linda, risonha, ela está brincando, ela se joga no chão, ela te convida para brincar com ela, ela anda para um lado, ela anda para o outro. Aí você pegou e levou um presente para ela. Um carrinho, uma boneca, uma bola, qualquer brinquedinho, porque ela não se importa, sabe? Com o brinquedo que você levou. Ela só quer se divertir com você. Aí você vai brincar com ela, porque toda criança é assim. E essa pessoa que você está pensando, ela já foi criança. E ela era assim também. Ela queria só brincar. Ela queria só receber amor. Aí você vai pegar e vai brincar com ela. Vai correr, vai pôr o brinquedinho de um lado, pôr o brinquedinho de outro. Vocês vão rir. Vocês vão se divertir muito, 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 muito. E ela vai rir amorosamente para você e vai te dar um beijo, um abraço fraternal, que nem criança faz. Espontânea, né? A criança adora ser cuidada, agradada, a criança adora isso. E ela vai fazer isso com você. E você vai adorar receber esse carinho. Você vai adorar. Porque é uma troca, sabe? É uma troca de amor. É uma troca de fluidos, é uma troca de energia. É maravilhoso esse momento que vocês estão vivendo. E aí, vocês vão se separar e lentamente, ela vai começar a tomar forma de como ela é hoje. Aí você vai pensar nela igualzinho você estava pensando naquela criança. Você vai esquecer o que você sente, o que você acha que você sente por ela, de ruim, e você vai vibrar muito, muito, muito amor para ela. Aí você vai vibrar muito, muita saúde para ela. Muita saúde física, muita saúde emocional, muita saúde espiritual. Aí você vai vibrar para ela muita prosperidade, muita abundância, muito sucesso, todo o bem do mundo para ela. E ela vai te olhar já diferente. O olhar dela com você já é diferente, porque ela está recebendo todas essas bênçãos, todos esses fluidos de você. Ela vai te olhar diferente. Pode ser você com você mesmo, ou você com essa pessoa. Vai te olhar diferente, assim, com a meritocracia. Eu mereço isso dela. E aí você vai vibrar para ela uma luz que vai permear ela inteira. E essa luz vai mudando de cor. É uma luz que fica verde, uma luz que fica azul, uma luz que fica amarela. E por último, uma luz cor-de-rosa, de muito, muito amor. E aí ela vai vir de novo, te abraçar, que nem quando ela estava como criança. Um abraço fraternal e vai te agradecer, vai falar muito, muito, muito obrigada. E vai se separar de você, vai te olhar, vai te dar tchau e vai caminhar. E a gente vai voltar devagarzinho, devagarzinho e abrir os nossos olhos. Gostoso? É difícil no começo, né?
Mas dá pra gente fazer. Olha, durou nem 5 minutos. O dia tem quantas horas? 24 horas? A gente fazer isso todos os dias. Nós temos quantos dias que a gente falou até o Natal pra gente preparar esse presente para Jesus? 60? Dá, não dá pra gente dar esse presente para ele? E vocês vão ver que no segundo dia, no terceiro, no quarto ainda não, mas depois de uma semana, você já, quando pensar nessa pessoa, você vai pensar totalmente diferente. Depois de um mês, você nem vai lembrar, você vai achar uma bobagem o que você sentia por ela. Ah, imagina, empírico, me ensinaram, acontece. Mas tem que ter, sabe, não achar bobagem, não deixar os pensamentos, não desviar. Meta, vou perdoar. Ou a mim mesmo ou essa pessoa. E se tiver uma lista, tudo bem, faz com a lista. Faz com um dia de cada um, não tem problema. Nós todos somos iguais, a gente sabe que a gente tem uma listinha escondidinha, né? E vai fazendo. Mas isso vai trazer um bem-estar para nós e para essa pessoa. E mesmo se essa pessoa já desencarnou, também é libertador, porque ela vai sentir tudo isso. E se ela está distante de você, você nunca mais a viu, ela também vai sentir todos esses fluidos positivos. Porque quando a gente fala mal de alguém, essa pessoa, a gente se conecta na hora. E quando a gente manda amor, ela também recebe. Então, é um presente, assim, que Jesus ensinou para nós, né? Que é o amor, né? E a gente prepara, põe um laço bem bonito e fala, Jesus, olha, preparei para você, né? Acho que todos nós podemos fazer. Em 2 meses dá pra gente dar uma diminuída, pra gente começar o ano de uma maneira mais leve. Eu acho que isso deixa a gente mais leve, sabe? A gente não ter ressentimento, não ter mágoa, a gente saber o real tamanho, a gente ver que o que acontece nas nossas vidas, nós somos 100% responsáveis, que as pessoas não estão do nosso lado para fazer mal para nós, não fizeram de propósito. Então a gente tira os véus, entendeu? E mesmo que alguma coisa tenha sido muito grave, a gente passa a compreender aquela pessoa. Não é que depois você vai pegar, oi, tudo bem, vai ligar, vem morar aqui em casa, pegar no colo. Não é esse o ponto, né? É o equilíbrio, é não sentir mais aquilo que faz mal para você e para o outro. Porque às vezes aquela pessoa fez aquilo, ou pensa, porque ela não sabia. Ela não sabia fazer diferente. Simplesmente isso. Como a gente também não sabe fazer diferente um monte de coisas. E ainda a gente faz as mesmas coisas. Nós todos somos iguais. Não é isso? Estamos todos aqui no mesmo barco. Tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês. Então, do nem todos vai virar todos. Muito obrigada. Olha, hoje é minha última palestra aqui no Redenção esse ano, né? Porque é esse ano. Minha última palestra esse ano. Então, eu já vou desejar para vocês um final de esses 2 meses, até o Natal. E boas festas, tudo de maravilhoso para vocês e para a família de vocês. Tá bom? Obrigada, beijo. Vamos agora nos unir em pensamento, elevando para que junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade, possamos vibrar por todo este orbe, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que esses fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade onde se fizer presente. E agora vamos encerrar esse encontro maravilhoso recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, uma semana abençoada a todos. Boa noite.